de Atos é a história de homens e mulheres que assumiram com seriedade a grande comissão de Jesus. Jesus comissionou eles para irem em todo mundo pregar o evangelho. Esses homens e mulheres assumiram isso e começaram a difundir o evangelho, né? Nos locais mais remotos do mundo, locais ali conhecidos do mundo do primeiro século, tá? Então essa é a história de Atos. E a partir desse domingo a gente vai ver mais detalhes como foi o início da igreja cristã. A igreja que nós temos hoje, Manancial, ela teve um início, né? A gente voltar 5 anos atrás, a gente vai ver que a nossa igreja teve início. Mas se você começar a voltar, você vai lá na Reforma Protestante, aí você voltar, você vai chegar onde? Aqui em Atos, tá? Apesar da igreja do Senhor existir desde o início, desde o Antigo Testamento, como um conceito, a igreja cristã ela começa em Atos, né? A partir da ascensão de Jesus. Então aqui está o início da nossa história, gente. A gente vai ver como eles enfrentaram os desafios deles nessa revista. A gente vai ver como eles lidaram com os seus problemas. A gente vai ver como é que foi a perseguição que eles sofreram. E a gente vai ver o que nós podemos aprender para as nossas vidas. Porque nós hoje somos a continuação dos Atos. Nós hoje estamos continuando a história dessa igreja, tá? Mas eu quero passar para vocês alguns fatos do livro de Atos, tá? Fatos rápidos do livro de Atos. Primeira coisa, o livro de Atos é a única história da igreja cristã em existência escrita antes do século III. Então, antes do século III, você não tem nada escrito, a não ser esse livro que está na tua Bíblia, sobre a história da igreja cristã. E sem esse livro, a gente não ia saber como foi o início da igreja primitiva, tá? Segundo fato, Atos nos ajuda a entender as epístolas paulinas, as cartas de Paulo. Você quer entender melhor as cartas de Paulo? Atos, ou pelo menos parte desse contexto para você. Atos não é uma história completa. Isso é importante, né? Você pode perceber pelo título da aula hoje, olha, 30 anos. Atos cobre um período de 30 anos, de 33 aproximadamente a 63 depois de Cristo. Então são 3 décadas, né? Apenas. Então não encerra a história do movimento cristão. A história continuou, né? Tem um bom livro, tem vários livros sobre a história da igreja, inclusive um deles é do Gonzales, Justo Gonzales, são 3 volumes assim grossos, a história do pensamento cristão. Lá ele continua a história de Atos, né? Mas a diferença é que Atos está na Bíblia, né? É a palavra de Deus, é história e palavra de Deus. Atos concentra-se principalmente no feito de 2 apóstolos, Pedro e Paulo. Tem mais gente ali, mas principalmente nos 2. E Atos foi escrito como uma continuação do Evangelho de Lucas. Eu acredito que o Marcelo, ele já falou bastante de Lucas aqui, né? Então os irmãos lembram da aula do Marcelo, no qual ele já trouxe o contexto do evangelista Lucas, e Atos é escrito como uma continuação daquela obra. Tanto é que o Lucas escreve para Teófilo, lá no comecinho de Lucas, em Atos também ele menciona isso. E ele diz assim, em Atos 1:1, escrevi o primeiro livro. Então, antigamente, Atos e Lucas provavelmente eram 2 volumes de uma obra só. Circulavam juntos, né? Então aí você já tem essa visão, tá? Então Lucas, a gente considera que provavelmente foi o autor de Atos. Por que foi escrito o livro de Atos? Isso é importante também, a gente que estuda a Bíblia, saber o motivo do que o livro foi escrito. Atos, você vai ver uma coisa interessante, é que no Antigo Testamento você tem um povo escolhido por Deus, e esse povo tem um pouco de dificuldade de evangelismo, né? Aliás, bastante. É uma coisa mais nacionalista, é uma coisa voltada ao judeu, aqueles cerimoniais, né? E Atos é o contrário. Atos vai mostrar a universalidade do cristianismo. No começo de Atos, você já tem um fato muito interessante, que é o derramamento do Espírito, né? E aquelas pessoas começaram a falar em línguas, não em línguas estranhas, mas em línguas estrangeiras, e os estrangeiros que estavam visitando Jerusalém ouviu o evangelho na sua própria língua natal. O que isso simboliza? Que o evangelho agora é de todos os povos. Então,
de todas as nações, né? Mas ele também é geograficamente universal, porque ele começa em Jerusalém e ele vai até os confins da terra, e Atos mostra esse processo. Então foi escrito para mostrar a universalidade do cristianismo. Atos também foi escrito por Lucas para mostrar a aprovação de Deus sobre a igreja. Porque você vê em todo esse processo no livro de Atos, os apóstolos vão, evangelizam, Pedro faz uma pregação, milhares de pessoas se convertem, gente curada, espírito sendo derramado, igreja sendo abençoada. O que isso mostra? Que Deus estava aprovando, que Deus estava abençoando aquele movimento. Aquele movimento não era maldito, como queriam os judeus. Ele era bendito. Atos também foi escrito para mostrar que o cristianismo não era mais uma seita do judaísmo, como era visto na época, né? O cristianismo era visto como uma seita. Isso aí é uma seita que surgiu a partir do judaísmo. Atos é escrito para mostrar que agora a verdade de Deus, ela está em posse da igreja e não mais do judaísmo. E por fim, Atos foi escrito para mostrar aos líderes romanos que o cristianismo não deveria ser perseguido e não era uma ameaça ao Estado. Tanto é que você tem muitos romanos em Atos, né, muitos oficiais que têm simpatia pela igreja. Você tem, inclusive, esse Teófilo, no começo, que Lucas escreve para ele, que ele era provavelmente um aristocrata romano. Então, o livro foi escrito também para quem fosse ler e fosse romano, lesse e visse que a igreja não tem ameaça nenhuma. Né? Eles querem pregar Jesus e o amor. Então, aqui são alguns fatos, tá, sobre Atos. Eu gosto muito de colocar isso aqui também, que mostra Atos em relance. Tá? Quando você for começar a ler o livro essa semana, você tem uma estrutura aqui. Ok? Se você quiser, depois eu mando para você. Tá? Mas aqui pode ser dividido em 3 blocos o estudo do livro de Atos. Né? Você tem aqui o primeiro bloco. Vamos pensar em colunas, né? O testemunho em Jerusalém, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8. Nesse testemunho em Jerusalém, você tem o poder da igreja, sendo ali o Espírito Santo derramado, e o progresso da igreja. Os tópicos aqui são os judeus, Pedro, o local é Jerusalém, e é um período de 2 anos. Depois eles começam a evangelizar, e Atos muda para o testemunho na Judéia e Samaria. Vai do 8 ao 13. Aqui nós temos a expansão da igreja, nós temos agora aqui incluídos os samaritanos, nós temos Filipe aqui, né, o evangelista, o local passa a ser Judéia e Samaria, e nós temos um período de 13 anos. E para o final do livro, do 13 ao 28, nós temos o testemunho até os confins da terra. Então, você percebe a progressão? Começa em Jerusalém e vai indo até os confins da terra. Aqui nós temos as 3 viagens missionárias de Paulo, que seria aos confins da terra, né, ao mundo conhecido desde então. O julgamento que Paulo vai enfrentar, né, aqui já muda, olha, começou com os judeus, passou para os samaritanos, e aqui a ênfase é nos gentios. Gentio é não judeu, é a pessoa que não é judia. Tá? Então começa aqui, a gente entra, né, aqui, né, nós somos gentios para os judeus. Aí o foco aqui é Paulo, a conversão de Paulo, o ministério de Paulo. Tá? Então você lembra que eu falei? Pedro e Paulo são os principais. O local aqui, região mais remotas, e o período aqui são 14 anos. Tá? Então, essa estrutura nos ajuda a entender o livro de Atos aí em relance, para você ler, para você estudar depois e poder aprender. Tá bom? Então vamos agora partir para a revista. Eu vou explicando algumas... Essa aula é bastante expositiva, eu vou tentar passar rápido algumas coisas que a gente já viu e nos deter em outras coisas que a gente não viu. E a principal ideia aqui, gente, é aplicar, né? Não tanto informar, porque a gente já está bem informado, né? Mas levantar alguns desafios. Então vamos olhando para a revista aí, você vê que o primeiro ponto da revista é a situação histórica de Atos. Gente, é muito complexo analisar a história de Atos, tá? Então, só para você ter noção, a gente vai rasinho, obviamente. Se você quiser ir a fundo, existem livros e livros e livros e livros e livros para você ir a fundo e se perder lá no fundo, né? Então, o que a gente está vendo é uma seleção de coisas. A revista, ela seleciona alguns pontos importantes para o nosso estudo, tá? Ela analisa, no contexto histórico ali, pontos que eram a favor daqueles cristãos,
que estavam pregando o evangelho e pontos que eram barreiras para eles. Quais que eram as vantagens para os primeiros crentes? Olha o que está escrito na revista aí. A vantagem para eles, a primeira vantagem, era a paz romana. Lembra que Roma vivia em guerra civil, né? Um pouquinho antes aí da história do Novo Testamento, Roma vivia numa guerra civil e as pessoas estavam cansadas. E quando se levanta César Augusto, ele estabelece então o Império Romano, né? O Império Romano é estabelecido ali mais ou menos nesse tempo, ele unifica o Império e ele estabelece, claro que militarmente, né? Por meio da força, ele estabelece a paz. Então significa o que a paz romana? Que Roma tinha controle e estabilidade sobre o seu território, né? Roma dominava vários países e dominava e havia uma paz, vamos dizer assim, né? Mas não era paz no sentido que estava todo mundo em paz, havia tensão, havia, né, alguns levantes, mas paz no sentido que a coisa estava estável. Isso permitiu que se criasse estradas seguras. Isso permitiu essas estradas depois, muitas delas você vai ver em Atos os nossos evangelistas da igreja primitiva viajando por elas, né? Então a paz romana foi um fator de vantagem para aqueles crentes. Eles estavam num período bom nesse sentido. Outra coisa que a gente já falou aqui também, a língua grega, tá? Qual que é a língua que falava naquela época? São várias, né? O mundo do Novo Testamento era um mundo poliglota. Você tem aramaico, né, que foi na época ali da volta do cativeiro, virou a língua oficial, mas os judeus ainda preservavam o hebraico na leitura do templo, tentavam preservar o hebraico, mas havia a influência grega, então tinha língua grega e tinha também latim, certo? E por causa da influência grega, o Império Romano, a língua oficial era o grego, especialmente para o comércio, tá? E por isso o Novo Testamento que você tem em mãos, ele foi escrito em grego, ok? Ele foi escrito em grego. Por que ele foi escrito em grego? Lembra que era a língua oficial. Por que ele foi escrito em grego? Para alcançar mais pessoas. Nota 10, João. Aluno que senta na frente, né, responde rápido, né? Foi escrito em grego para alcançar mais pessoas, não é isso? Hoje, se você quiser alcançar muita gente com alguma coisa que você escreve, que língua que você tem que escrever? Aramaico? Inglês. É o que eu falo para minha filha. Filha, aos 18 você tem que estar fluente em inglês. Né? Ainda tem tempo. E incentivo ela a aprender inglês, porque se você quiser ir bem na faculdade, quem é jovem aí, quiser ir bem na faculdade, você vai ver que os livros da faculdade bebem tudo lá nos autores americanos. Especialmente psicologia, né? Ela é americana, vamos dizer assim, parte dela. Então você tem que ir lá saber. Então veja que essa lógica também aplicava naquela época, né? No Novo Testamento. Então isso facilitou para os cristãos uma mesma língua, né? Paulo viaja para as mais diversas províncias, então tinha a mesma língua. Outra coisa que facilitou, e aí eu não quero criar polêmica, mas eu discordo aí do autor da revista, que eu não sei aonde que ele tirou isso aí, né? Talvez ele tenha lido alguma coisa específica em um lugar específico, porque ele fala aí que os romanos admiravam a fé judaica, né? Eu acho que os romanos tinham mais uma tolerância com as religiões todas, e era uma grande tensão entre judeus e romanos, né? Mas eu não sei de onde ele tirou isso, pesquisei, não achei. Então, esse ponto eu acredito que eu pulo esse da revista e coloco o seguinte, que uma das grandes vantagens para os primeiros crentes foi o Espírito Santo. Tá? Essa é uma grande vantagem. Tanto é que o Espírito Santo é derramado quando? Logo ali no comecinho de Atos, né? Não no final. E o Espírito Santo, ele impulsiona e capacita a igreja a testemunhar do Evangelho. Em Atos, quem já leu e quem vai ler essa semana vai ver que são muitas as referências ao Espírito Santo. Diz lá, o Espírito Santo guiou. O Espírito Santo não deixou lá o sujeito viajar. O Espírito Santo falou com não sei quem. O Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo disse. Tem 2 textos ali. Vou pedir então para 2 pessoas lerem bem alto, para a gente não precisar usar o microfone. Atos 13:2. Olha o que fala lá sobre o Espírito Santo. Atos 13:2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:
separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra, a que os tenho chamado. Está vendo? Disse o Espírito Santo. Atos 13:52. Atos 13:52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, em Atos, o Espírito Santo, ele enche, ele converte, ele convence, ele guia, ele dá sabedoria, ele dá alegria, ele influencia decisões. É por isso que você, quando for ler Atos, você vai ver que alguns teólogos dizem que o nome de Atos devia ser Atos do Espírito, e não dos apóstolos, né? Tem alguns que falam, não, é Atos do Espírito, porque você vê o Espírito Santo movendo. E essa, sem dúvida, gente, foi uma grande vantagem para a igreja primitiva. Tá? A ação do Espírito Santo. Oi? A maior, com certeza. Mas eles enfrentaram barreiras também. Tá? Eles enfrentaram dificuldades. Quais foram as barreiras? Tem muitas, né? Mas a gente pode resumir aqui, a revista traz duas delas. Né? As primeiras barreiras foram da parte dos judeus. Tá? Por quê? Porque o evangelho ele era escandaloso para o judeu. Você lembra que Jesus pregava e falava assim, eu e o Pai somos um? E os judeus quase quiseram espancar Jesus? Porque isso era uma blasfêmia. Alguém dizer que era igual a Deus ou que Deus fossem dois, porque o judeu é monoteísta. Então, os judeus, eles não aceitavam a doutrina da Trindade, né? Que já estava começando ali a ser mostrada na Bíblia. Então, era um escândalo. O cristianismo envolvia uma reinterpretação da Torá. Então, os textos judeus estavam sendo agora reinterpretados pelos apóstolos, o principal deles, o apóstolo Paulo. Né? E as cartas que você lê, principalmente Hebreus, né, é uma reinterpretação do judaísmo. A morte de Jesus na cruz era considerada maldição. Deuteronômio 21, 23 fala que era ofensivo alguém morrer de cruz no madeiro. Né? Então, eles achavam que era ofensivo que o Messias, que Deus prometeu ao mundo, morresse justamente numa cruz. Tem algo errado aí. Os crentes também, eles não observavam o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Então, até que em Atos isso começou a criar um problema naquela época, e houve um concílio chamado Concílio de Jerusalém. Porque tem um pessoal que queria que os crentes, ao se convertessem, circuncidassem, fez todos aqueles cerimoniais, e um pessoal dizendo, não, nós estamos em Jesus, não precisa mais disso. Teve que haver uma reunião, um concílio, para definir as coisas, né? A partir dali. Os crentes não observavam o antigo sistema sacrificial, não praticavam a circuncisão, e o pior, os crentes não frequentavam o templo, e o pior, então, não adoravam a Deus no sábado. Os crentes mudaram para o domingo. Os judeus era o sábado, né? O sabá, guardar o sábado. Né? Aí os crentes inventam de, não, é domingo. E por que é domingo? Então, ressurreição de Jesus, né? Os crentes logo entenderam que era no domingo, né? Por isso tudo, os judeus não gostavam do cristianismo, tá? E o cristianismo tinha uma coisa que os judeus não gostavam e tinham uma inveja. Os cristãos evangelizavam, tá? Não tinha tempo ruim, não tinha perseguição. E o judeu já era mais ele era o povo escolhido, e ele ficava mais nele. E não gostava muito de estrangeiro, não. Né? Tanto é que você tem vários textos do Antigo Testamento dizendo, ó, cuide bem do estrangeiro. O estrangeiro entra junto com as viúvas nesse pessoal, né, que precisa de amparo. E os cristãos evangelizavam. Então, o que começou a acontecer? Isso virou uma barreira. Tem alguns textos ali. Olha, por exemplo, quem abriu aí e lê alto para mim. A reação violenta dos judeus contra os cristãos. Atos mostra isso. Atos 13:50. Atos 13:50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Veja que os judeus, eles não só iam lá brigar, eles instigavam. Eles começavam a provocar tumulto. Isso foi em Antioquia. Depois em Icônio, Atos 14:2. Atos 14:2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. De novo, judeus, né? Incitaram e irritaram os ânimos dos não-judeus contra os cristãos.
Depois em Tessalônica, Atos 17:5. Atos 17, 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Agora os judeus foram mais longe, foram lá na bandidagem mesmo. Está escrito aí, eles foram na bandidagem, foram atrás dos bandidos, dos malandros. Falei, viu, vamos lá ajudar, estão causando tumulto aqui. Entraram na casa do sujeito lá que tinha ouvido o evangelho, trouxeram-no para o meio da praça lá. Então era isso, olha que oposição que os judeus faziam, né? E isso preocupava o Império Romano, né? Porque os judeus já tinha tido a revolta dos macabeus lá atrás, era uma panela de pressão, os judeus ser dominados pelos romanos, né? E o judeu irritado, o romano não queria. Então, se o cristianismo estava irritando os judeus, aí já... E os judeus queriam dizer, o cristianismo levanta desavenças, mas não, eram os judeus que estavam levantando, tá? Essa é uma barreira. Da parte dos não-judeus também. Então, a igreja cristã tinha um problema com os judeus, mas tinha problema com os não-judeus. E aqui entram os romanos, né? Como é que era a religião naquela época dos romanos? Os romanos eram politeístas. Você já assistiu aqueles filmes antigos da mitologia grega, né? Tem aqueles deuses meio que humanos, né? Eles têm inveja, eles se casam com seres humanos. Era mais ou menos isso. Era um panteão de deuses. E os romanos também adoravam o imperador. Era uma política de Estado. Né? Então, o imperador, ele é um deus para a gente. Isso ajudava o imperador a ter controle sobre as pessoas. Né? Os cristãos, por outro lado, eram o quê? Não existem muitos deuses. Existe um Deus só. Eles eram monoteístas. Tinha outro problema com os cristãos. Eles não adoravam o imperador. Não adoravam o imperador. Então, eles se tornavam uma ameaça ao Estado. Né? E se esse povo crescer aqui, os romanos pensavam, vai ter problema para nós. E os cristãos eram um grupo bem menor que os judeus. Então, os romanos não viam problema nenhuma em esmagar os cristãos. Ninguém ia ficar bravo. Aliás, ia até agradar os judeus. E era isso que aconteceu. Em Atos você vê alguns momentos que Pedro, por exemplo, quando Pedro é liberto pelo anjo, Herodes fez isso para quê? Para agradar os judeus. Para agradar os judeus. Tá? Os cristãos também sofreram muita difamação da parte dos romanos, de todo o povo. Por exemplo, as reuniões dos cristãos muitas vezes eram escondidas. O que eles falavam? Eles se reúnem lá para praticar orgias, reuniões onde rola de tudo, sexo. Isso são os cristãos. Era fake news da época contra os cristãos. Os romanos não entendiam e difamavam a Santa Ceia. Eles falam que comem o corpo de Cristo, bebem o sangue de Cristo. Esse pessoal é canibal. E olha, gente, um monte de difamação contra os cristãos. A ressurreição também dos mortos era uma mensagem que escandalizava os romanos. Lembra quando Paulo estava pregando em Atenas? Atenas tinha um lugar lá onde os filósofos, né, os candidatos a filósofos falavam e o pessoal parava para ouvir, né? Gostavam do conhecimento. E Paulo começou a pregar. E juntou a multidão. Quando Paulo falou de ressurreição, o pessoal começou a dar risada, o pessoal começou a ir embora. Porque os romanos achavam ridículo isso. Ressuscitar. Né? Então, eles acabaram recebendo essa oposição também que escancarou em perseguição. Vamos falar um pouco, então, para terminar, do autor do livro de Atos, que aqui também dá umas coisas interessantes para a gente pensar. O autor do livro. Né? O Marcelo já falou um pouco de Lucas, eu vou só relembrar algumas coisas aqui. Primeiramente, Lucas foi um dos líderes da igreja primitiva, tá? Quem escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. E ele acompanhou Paulo em várias viagens missionárias. Eles eram amigos, e o apoio de Lucas foi muito bom para o encorajamento do apóstolo Paulo. Tradicionalmente, Lucas é considerado médico, até porque ele é chamado de médico amado. Em algumas faculdades de medicina, né, católicas até homenageiam Lucas, colocando aí o dia de São Lucas. Lucas foi testemunha ocular de muitos eventos narrados em Atos. Ele viu, ele estava lá. E qual que é a prova que a gente tem disso? Tem algumas passagens em Atos que ele fala assim, nós estivemos, nós vimos.
Alguém, por favor, abre em Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Primeiro dia da semana, estando nós reunidos. Lucas estava ali junto, né? Qual foi a preocupação de Lucas? Ele viu que havia uma necessidade de descrever a origem do cristianismo, né? Então ele escreve, primeiro ele investiga cuidadosamente os fatos para apresentar uma história daquilo, né? E ele começa escrevendo o livro de Lucas e depois Atos, ok? Então ele teve essa preocupação como historiador. A tradição, quando a gente fala de tradição, toda vez que eu falar assim, a tradição, são os relatos daqueles primeiros historiadores da igreja primitiva, né, que vieram dos séculos seguintes, tá? Eles escrevem algumas coisas sobre personagens bíblicos, tá? Mas a gente não pode confiar 100% nisso. Então, por isso que a gente fala que a tradição diz, né? Porque às vezes não sabemos as fontes. Mas a tradição diz que Lucas era da igreja de Antioquia da Síria. Quando eu falo que a gente não pode confiar muito em algumas coisas, não é porque há mentira, tá? Mas é porque a gente busca evidências. Então, busca-se textos bíblicos, busca-se contexto. Tem pouca informação. Então, os teólogos tentam pegar algumas informações e formar um contexto. Só que daí entra um outro teólogo que acha outras informações e monta outra teoria. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Há um consenso que ele era da igreja de Antioquia da Síria. E essa igreja foi uma igreja fundada por Paulo e Barnabé. Era uma igreja que tinha uma liderança forte, era uma igreja de oração, de unidade e de visão missionária. Tá? Alguém lê para mim Atos 13, de 1 a 3, que dá um panorama ali pequeno da igreja de Antioquia. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra, a que os tenho chamado. Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse é um resumo de como era a igreja de Antioquia. Você já percebeu? Olha, havia profetas e mestres. E é dessa igreja que saiu aí, né, Barnabé e Saulo. Essa igreja investiu em missionários, né? Pegou o melhor quadro da igreja e falou: vocês vão ser missionários, né? O Espírito Santo mostrou para eles, né? E eles obedeceram. Então, o que o autor da revista destaca aí? Que a vida de Lucas, esse sujeito que escreveu aí, esse irmão, né, que escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos, foi influenciada por essa igreja. Olha que importante, né? E aí eu quero perguntar para você, a gente vai falar muito de igreja agora nesse livro de Atos. Qual a influência da igreja na sua vida? Você já pensou um pouco nisso? Você veja que as igrejas daquela época de Atos, né, das cidades diferentes, influenciaram pessoas. Uma delas influenciou Lucas. Lucas quis escrever, deixou o Evangelho para nós, deixou Atos para nós. Olha a bênção que é isso. Começou numa influência de uma igreja. Qual que é a influência que a igreja tem na sua vida hoje? Você consegue avaliar? Porque, veja só, na minha vida, por exemplo, quando que eu encontrei uma igreja, encontrei a Jesus? Quando eu perdi minha mãe. Né? Minha mãe morreu de câncer. E aí você entende um pouco o drama que eu passei, porque a minha mãe faleceu quando ela tinha 40 anos. Foi a idade que a Fabiana também pegou câncer. Né? Então, parece que eu estava revivendo aquilo. E a minha mãe não teve tempo, foi assim, 4 meses, né? Já pegou no pulmão, no cérebro, e naquele momento eu procurei a Deus e eu achei também, na igreja, né? Numa igreja que eu comecei a frequentar, uma família. Né? Achei solidariedade, achei fé para enfrentar aquele momento, o amor de Deus. Foi muito importante, minhas pregações que eu ouvi, então aquilo me ajudou naquele momento difícil. E foi tão importante a igreja para mim, nesse período da minha vida, que a partir daí a minha vida se desenhou em paralelo com a igreja. Né? Tanto é que eu queria ser uma coisa, não, agora eu vou ser pastor. Né?
Depois eu trabalhei como missionário, depois estudei teologia, me tornei pastor. Né? Então você veja a importância da influência da igreja. Por que eu estou falando isso para a gente pensar? E não é para ficarmos nostálgicos aqui, não. Mas é para você pensar no fato de que nós temos que tornar a igreja Manancial uma igreja forte, uma igreja atuante. A gente tem que ter a visão que essa igreja é uma influência. A gente está trabalhando agora no hoje, mas a gente não sabe o que vai vir amanhã. E eu não estou falando só de provação, estou falando especialmente de coisa boa. Dessa igreja aqui, meus irmãos, vão sair missionários, vão sair seminaristas, vão sair pastores. Vai sair gente daqui. Muita gente que está nessa cidade, né, ou na internet, sem esperança, sozinho, vai encontrar aqui nessa igreja a mensagem de amor do Evangelho, vai encontrar a família da fé. E é por isso que a gente precisa trabalhar esse ano para fazer dessa igreja uma igreja forte, uma igreja influente na vida da cidade, uma igreja forte junto aos jovens, junto aos adolescentes, junto às crianças, junto aos adultos. Cada um tem que fazer a sua parte. Porque uma igreja forte, a influência dela vai por anos e até vezes por séculos. Né? A de Lucas aqui foi por milênios. Né? 2 milênios aí, Atos, a gente está estudando que ele escreveu por influência de uma igreja. Então, faça a sua igreja uma igreja forte. Se a igreja for uma bênção na sua vida, trabalhe na sua igreja para fazer essa igreja uma influência na vida de outro. Né? Para fazer um porto seguro na vida de outro. Tem mais gente com a mesma história que a sua. Tem mais gente aí fora com a mesma história, precisando encontrar um lugar, precisando encontrar uma família. Esse é o motivo pelo qual a gente tem que fazer a nossa igreja ser uma igreja forte. E esse era um dos segredos da igreja primitiva. Né? Eles tinham perseguição. Foi terrível, foi cruel. Eu acredito que nas aulas a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho o que esse pessoal enfrentou. Mas eles não perderam a doçura, não ficaram amargos. Né? Eles fizeram da igreja esse lugar. E aí, por isso que eles venceram o Império Romano. Né? Então é isso, gente. Vou terminar por aqui. Continuo o resto da lição na próxima aula, para a gente refletir, né? Talvez como introdução. A gente vai falar dos personagens do livro de Atos.